Shalom, queridos! Essa semana nós estamos estudando a Parashá Matot, que se dá início no livro de Números, livro de Bamidbar, capítulo 30, verso de número 2. A nossa Parashá, ela começa trazendo para nós as leis e juramentos referentes aos votos. A Parashá também contempla a guerra contra Midian e o assentamento das tribos em Eretz Israel. Sendo assim, queridos, Matot, a palavra Matot significa tribos, uma referência de quando Moshe ele direciona a palavra aos líderes das tribos de Israel, Matot. E a ideia, queridos, da palavra Matot, a ideia de Matot é um galho, olha que interessante, é um galho que foi cortado da árvore já há algum tempo e depois desse bom tempo, esse galho se tornou duro como um bastão. E o que nós podemos aprender com a palavra Matot? A ideia de um galho que foi cortado de uma árvore e depois de um tempo ele ficou duro, ele ficou firme. Qual que é a ideia que nós aprendemos aqui? A grande lição que nós aprendemos com Matot é que nós devemos ser resistentes, firmes em momentos difíceis das nossas vidas. E lembrando que a Parashá de Matot, ela é lida dentro daquelas 3 semanas de calamidade, dentro daquelas 3 semanas de luto, onde nós aprendemos que alguns desastres aconteceram na história do povo judeu. A Mishnah Ta'anit, capítulo 4, parágrafo 3, nos conta que 5 calamidades aconteceram no mesmo dia, no dia 17 de Tamuz. E nós estamos agora dentro daquelas 3 semanas de calamidade, 3 semanas de tristeza, de luto. E eu trouxe aqui o dia 17 de Tamuz. 5 coisas aconteceram no dia 17 de Tamuz. Coincidência? Olha que tristeza, no dia 17 de Tamuz. É por isso que essas 3 semanas são consideradas semanas de luto, semanas de tristeza para o povo judeu. Então, de acordo com a Mishnah, Ta'anit, capítulo 4, parágrafo 3, no dia 17 de Tamuz, as primeiras tábuas da lei, da Torá, foram quebradas. Isso foi uma calamidade para o povo judeu. Segunda calamidade, a oferenda, as ofertas de sacrifício foram interrompidas na época do primeiro Beit HaMikdash, na época do primeiro templo em Jerusalém. Outra calamidade. E tudo isso acontecendo no dia 17 de Tamuz. Terceiro, as muralhas foram arrombadas na época do segundo templo pelo imperador Tito, o romano. Então, terceira calamidade. Primeira calamidade, a quebra das tábuas da Torá. Segunda calamidade, a oferta foi interrompida no dia 17 de Tamuz do primeiro templo sagrado. No dia 17 de Tamuz, a terceira tragédia, as muralhas na época do segundo Beit foram arrombadas. Quarta calamidade, Apóstolos, o malvado queimou a Torá. Quinta calamidade, um ídolo foi colocado dentro do santuário, lá no Beit HaMikdash em Jerusalém, na época do Império Romano. Queridos, 5 calamidades que aconteceram exatamente no dia 17 de Tamuz. Então, dizem os nossos sábios, durante essas 3 semanas,
evita-se o máximo envolvimento em situações perigosas. É um conselho. Nós devemos ter cautela durante essas 3 semanas. Então nós percebemos que Matote traz a ideia para nós de um galho que foi cortado de uma árvore e que depois de um tempo esse galho ficou firme, nos ensinando que devemos ser como Matote, devemos ser duro no sentido de sermos firmes nos nossos propósitos, nos nossos compromissos com o Criador, nos nossos compromissos com Hashem, nos nossos compromissos com o Eterno. Essa é a grande lição para nós. Resistirmos, sermos firmes, para que nós possamos sim cumprir a vontade de Deus e fazer dessa terra a morada de Hashem. Com tantas calamidades, no dia 17 de Tamuz, o povo judeu até hoje está de pé. E a lição para nós, embora estejamos nas 3 semanas de luto, podemos aprender com Matote que devemos ser firmes, sermos resistentes, ao ponto de fazermos dessa terra a morada de Hashem. Já que é costume lermos, queridos, Matote, dentro dessas 3 semanas de luto, o recado para nós é bem claro: superar as adversidades em meio às aflições. Já que estamos no exílio, é tempo de mostrarmos que a nossa força vem de Hashem. Eu gosto muito de um terrelim, que é o Salmos 121. Eu estarei lendo este salmo aqui, o Salmo 121, um salmo que traz para nós uma reflexão, que de fato é Hashem que está no controle de todas as coisas. Então fala para nós o terrelim, livro de Salmos, capítulo 121. Shir lama alot, esaenai reoharim, meai yavo ezri. Ezri mehi Hashem, ose shamayim vaaretz, al iten lamot hagleha, al yanu shameha, inelo yanu, velo isham, shomer Israel, Hashem shomera, Adonai tseleha, al yadi yemineha, Yoman Hashemesh, lo yakeka, vayareha balayla, Hashem Ismorra, Mikora, Ishmo et Nefasheha, Hashem, Ishmor Tisiterra, Uvoerra Meatá Vead Olam. Elevo os meus olhos para as montanhas, e de onde me virá a minha ajuda? A minha ajuda virá de Hashem, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que o teu pé resvale, teu guardião não cochila. Realmente, o guardião de Israel não cochila nem dorme. Hashem é teu guardião. Hashem, a tua sombra protetora, a tua mão direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Hashem te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Hashem cuidará a tua ida e a tua vinda desde agora e para sempre. Então é um Salmos que mostra para nós que nos momentos difíceis que nós passamos, nós acabamos de ver aqui 5 calamidades que o povo judeu passaram durante a história no dia 17 de Tamuz. Apesar de tantas lutas, tantas adversidades, tantos lutos, Bnei Israel está firme até hoje, aguardando a chegada do verdadeiro Mashiach. E a lição para nós é que nós devemos também sermos resilientes, sermos firmes na nossa missão, que é fazer dessa terra a morada de Hashem. Devemos ser firmes, devemos ter cautela, devemos nos envolver com as coisas mundanas.
ao ponto de santificá-las para Deus. Porém, devemos nos envolver sim no cotidiano, com as coisas mundanas. Porém, devemos ser cautelosos em não nos corrompermos com o costume desse mundo. Nós aprendemos nessa paraxá que a geração anterior, eles não queriam entrar em Eretz Israel, na terra de Israel, porque tinham medo de perder a santidade de Deus. E por causa disso aprendemos nas parashiot, nas porções anteriores à Torá, que Hashem veio e fez com que Benei Israel, com que o povo de Israel, os filhos de Israel, peregrinassem por 40 anos no deserto, somente porque eles não quiseram entrar na terra de Israel e cumprir a missão lá, trazer Deus para essa terra. Essa geração agora atual, 40 anos depois, em algum dado momento, eles perderam o medo de entrar na terra, mas em algumas situações específicas, eles entraram e não foram cautelosos, praticando o pecado de idolatria. E a lição para nós é muito simples. Nós devemos ser firmes, matote, um galho duro, um galho firme, contra aquilo que vai contra a Torá. Devemos ser cautelosos, devemos nos envolver com as coisas mundanas no sentido de santificá-las, fazermos dessa terra a morada de Deus. Queridos, estamos aqui para servir a Deus. Essa semana, um colega me parou e me disse: Emerson, eu estou surpreso. Estou sabendo que você não crê mais em Deus. Eu disse para essa pessoa: como assim eu não creio em Deus? Eu acho que você está me confundindo com outra pessoa. Toda semana estou ali falando sobre Deus, demonstrando que eu sirvo a Ele. Não, porque estão falando que você não crê mais em Deus. Eu falei: olha, eu não creio em tal idolatria mais. O meu Deus é o Deus de Abraham, Isaac e Jacob. O meu Deus é o Deus que criou todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O meu Deus é o Deus que deu a Torá para o povo de Israel e para os Benei Noah. Shemot capítulo 20. Êxodo capítulo 20. O meu Deus é aquele que abriu o mar vermelho para Israel passar. É esse Deus que eu sirvo. É esse Deus que eu creio. Agora, outros eu não creio. Eu creio no Deus da Bíblia. Eu creio no Deus da Torá. Como está escrito lá em Deuteronômio 6,4. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Esse é o Deus que eu creio. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um, o Eterno é único. Echad em hebraico. E respondi para essa pessoa. Então, queridos, nós devemos ter firmeza e mostrarmos para as pessoas quem é o único Deus que deve ser adorado. Nós não podemos admitir, no sentido que alguém nos chame de um apóstata, porque simplesmente não cremos mais na idolatria dele. Não, nós cremos na Torá. A regra para o povo judeu, 613 mitzvot, e para nós, não judeus, Beni Noach, 7 mandamentos da Torá e as suas ramificações, de acordo com a Torá escrita e de acordo com a Torá oral. E eu vou dar um conselho para você. Como eu posso servir a Deus? É uma pergunta chave que as pessoas fazem para mim no dia a dia. O que eu devo fazer para agradar a Deus? Qual é o caminho? Qual é a fórmula para servirmos a Deus e agradá-lo a Ele no dia a dia? Primeiro ponto que eu quero dizer: você precisa acreditar na Bíblia.
Você precisa acreditar na palavra de Deus. Você precisa acreditar na Torá. A Torá contém toda a vontade de Deus para nós. O que é a Torá? De forma simples. São os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. Bereshit, Shemot, Bamidbar, Vaikra e Devarim. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ali contém todas as instruções de Deus para a humanidade. 613 mandamentos para os judeus e 7 mandamentos para nós, não judeus. Então, respondendo a pergunta de forma prática, como eu posso agradar a Deus? Resposta bem simples: guarde os mandamentos de Deus. Para nós, não judeus, para nós que somos filhos de Noé, nós temos 7 mandamentos. Não praticar a idolatria, isto é, sirva somente o Criador. Somente o Criador. Você não precisa chegar ao Criador por nenhum intermediário. Vai direto na fonte, vai direto a Deus. Não adore nada além de Deus. Fazendo isso, você vai agradar a Deus. Não brinque com o nome de Deus. Respeite o nome do Criador. Não assassine. Não roube. Não pegue algo que não é seu. Não pratique relações proibidas. Respeite a sua família. Honre a tua família. Tenha atos de bondade para com o próximo. Seja justo. Deus, ele vê todas essas coisas. E não maltrate os animais, de acordo com Gênesis 9:4. Então, quando nós olhamos para essas leis, para esses mandamentos, com uma visão espiritual, entendendo que essas leis não são invenções humanas, não têm prazo de validade, essas leis não podem ser chamadas de Velho Testamento. Não. Essas leis têm origem no próprio Criador, que deu para a humanidade, para que a humanidade, por meio delas, o agradassem. Você acha que Deus errou ao dar essas diretrizes, esses mandamentos para a humanidade? Será que Deus pensou assim: puxa, eu criei leis, mas eu acho que eu me confundi, porque eles não vão conseguir cumprir essas leis? Não, queridos. Se Hashem deu os mandamentos da Bíblia, é porque nós podemos sim cumpri-los no nosso dia a dia. E eu respondo a pergunta dizendo: você quer agradar a Deus? Como agradar a Deus? Eu vou ser bem enfático. Como agradar a Deus? Simples. Creia na Bíblia. Creia na palavra de Deus. Creia na Torá. Guarde os mandamentos de Deus. Para nós, as 7 leis. Não pratique idolatria. Não brinque com o nome de Deus. Não assassine, não roube. Não pratique relações proibidas. Tenha atos de justiça para o próximo e não maltrate os animais. Fazendo isso, você vai estar agradando a Deus. Ah, mas eu tenho bastante erros. Eu errei bastante. Como que Deus me perdoa? Temos uma palavrinha em hebraico que chama teshuvá. Reconheça que você errou, que você desagradou ao Criador. Peça perdão para Ele e Hashem vai te perdoar. Hashem vai te perdoar. Deus vai te perdoar. Muito simples. Porque Deus, ele é rico em misericórdia. Você quer um exemplo de como Deus perdoa o homem? Leia o livro de Jonas. Jonas foi até Nínive pregar o arrependimento. E olha que interessante. Como que Deus perdoou o povo de Nínive? Está lá em Jonas capítulo 2 e capítulo 3. Deus viu
as ações dos ninivitas. Eles roubavam, pararam de roubar e devolveram o que roubaram. Mudança de comportamento. Nós vamos errar. Ninguém é perfeito. Mas a grande questão é, você precisa diariamente melhorar para fazer a vontade do Criador. E se nós errarmos, nós temos um Deus misericordioso que nos perdoa. Basta fazermos techuvá, voltarmos para Deus. Então é assim que serve a Deus, bem simples. E que realmente nós possamos nos conectar com Deus. Você que está muito longe do eterno, muito longe de Deus, reflita. Eu fico à disposição, pode me chamar aqui no privado, para te ajudar a entender os 7 mandamentos que agradam a Deus. Faça isso e você vai estar conectado com Deus. E a lição da nossa paraxá é muito simples. Sejamos matote, um galho firme, um galho forte, para resistirmos tudo aquilo que vem para nos afastar da Torá e de Hashem. E que possamos sim, como dizia o Rebbe de Lubavitch, fazermos dessa terra a morada de Hashem. Cada um de nós tem uma centelha divina dentro de si. Vamos transformar essa centelha em uma grande fogueira e iluminar essa terra com o cumprimento da Torá. Shabbat Shalom a todos e também, logo mais, Shavuot Tov, uma boa semana. Baruch Hashem, amém ve amém.